Bom dia, hoje nós estamos recebendo aqui no Cripto ID o Edmar Araújo, que é presidente da ARB, que é a Associação das Autoridades de Registro do Brasil. E nessa oportunidade nós vamos comentar o evento do CertFórum, que aconteceu agora na segunda quinzena de setembro de 2001. E o Edmar é um dos participantes do evento esse ano, né? Como palestrante, panelista, mas também ele já organizou vários CertFóruns na sua passagem lá pelo ITI, então vai ser ótima essa conversa, né, Suzana? É verdade, você é o convidado deste ano sobre o CertFórum. Essa vai ser a entrevista oficial sobre o CertFórum. Então, o nosso foco vai ser os seus associados, né? E a primeira pergunta já vai aí, antes até de você se apresentar, que é o seguinte: as palestras foram maravilhosas, né? Nós assistimos tudo, o CertFórum teve um nível maravilhoso, até surpreendente. A gente às vezes ficava dividida, não sabia se vai para um lado, vai para outro. Ou escutava o Fórum de Assinatura Digital, Fórum Mundial de Assinatura Digital, mas enfim, também está tudo gravado, disponibilizado lá no ITI, a pessoa pode assistir à vontade. E então a nossa primeira pergunta é o seguinte: o que foi imperdível para os seus associados em termos de conteúdo? Olá, Suzana. Olá, Regina. É um prazer enorme estar aqui no canal Cripto ID, esse é o maior portal sobre certificação digital, sobre identificação digital do país. A gente sabe da força do canal, da força do portal e o como ele tem sido útil para aquelas pessoas que querem se aprofundar no tema da certificação digital, da identificação digital. Cripto ID é, de longe, o maior portal do país nesse assunto. Eu estou bastante feliz de estar aqui, é um prazer enorme falar com o seu público, uma audiência bastante numerosa e também muito qualificada. Eu acho que o CertFórum, para a autoridade de registro, ele se configura num evento de representatividade. Há muito tempo a gente falava de um CertFórum que precisava ser mais representativo ao ponto da gente magnetizar a atenção do maior público ICP Brasil, que é o público de ARs. A gente sabe que nós hoje contamos com mais de 40 mil agentes de registro, mais de 2.000 autoridades de registro, e esse é um público que por muito tempo restou afastado do CertFórum. Houve um crescimento enorme da infraestrutura nos últimos 4 anos, e ao passo em que essa infraestrutura veio crescendo, a gente também foi conseguindo atrair a atenção das autoridades de registro para esse evento, que também é um evento para esses operadores do Sistema Nacional de Certificação Digital. Então, acho que a AR, ao assistir às palestras do CertFórum, ela consegue entender o seu papel, entender a sua razão de ser, mais do que isso, ela vai conseguir se sentir representada, porque em inúmeros momentos foi falado do processo de emissão de um certificado digital e o quão importante é esta entidade, a autoridade de registro, nesse sistema enorme de certificação digital, que já entregou mais de 20 milhões de certificados digitais para pessoas físicas e também pessoas jurídicas no Brasil. Acho que a AR, ao assistir às palestras, vai se ver bastante representada nas falas. Então, mas qual painel, assim, porque tiveram vários painéis. Por exemplo, o painel sobre a história dos 20 anos foi um painel bem interessante, onde participaram o Egon, a Francimara. Não, essa não. Dos 20 anos? Não, dos 20 anos não foi o Egon, não. Foi o presidente Fortner, foi o Maurício Balaciano e foi o Sérgio Mota. Pedro Mota, mas Sérgio Mota foi o ministro, tá? O Pedro Mota do CERFRO. Foi uma interessante, acho que o Pedrinho Cardoso também participou, né? Carinhosamente, viu, Pedrinho? Então, foi uma palestra bem interessante. E o painel de vocês também, porque dos 20 anos, né, do futuro, que foi a participação sua, me ajuda aí, Francimara, da TID, aí sim, o Egon, da ALCD, o Célio da Bride, que foi no painel. E o Carlos Fortner.
E o Carlos Fortman. E o Rodrigo Dancerti. O Rodrigo Dancerti, é verdade. Mas tem alguma palestra assim que você diga, não, essa aqui você não poderia estar perdendo, você tem que assistir e reassistir. Lá na... Eu tô com vocês. 20 anos de CP, um olho no peixe e outro no gato. Uma palestra que todo mundo deveria assistir, especialmente as ARs, porque ali está consagrado, eu diria que a gente conseguiu fazer uma pequena timeline do que foi a ICP Brasil nesses últimos tempos, como é importante a certificação digital. Se eu tivesse que indicar uma palestra, não vou indicar aqui o meu painel, porque é muita discussão da minha parte, mas o painel, um olho no peixe e outro no gato, esse com certeza é um painel que aconteceu no dia 22, na parte da tarde, então vale muito a pena você que está acompanhando aqui esse bate-papo no Crypto ID, acessar o site do CertFórum, certforum.iti.gov.br, e procurar essa palestra do dia 22. Eu destacaria essa palestra. Eu diria que o evento inteiro foi muito bom. Eu acho que foi um evento de formato desafiador, né? Por tudo que a gente vivenciou do ano passado para cá, e aí teve um fator político no meio do caminho, que foi o ITI ter ficado aí praticamente 50 dias sem diretor-presidente, na véspera do fórum. Então, com o CertFórum anunciado, a gente ficou 50 dias sem diretor-presidente no ITI, o que trouxe uma tensão muito grande ali na preparação do evento. A gente teve a nomeação do presidente, então, já no final de agosto, e aí, com menos de um mês, houve, então, uma verdadeira corrida contra o tempo para que o evento acontecer. Eu acho que um evento online, em que a organização do fórum também foi bastante diferente. Eu estive presente lá, né, das raras pessoas que puderam estar presentes no local, então eu vi o quão desafiador foi esse evento. Recomendo essa palestra que eu mencionei e acho que dos CertFóruns que foram organizados, de todos os CertFóruns, de longe foi o mais desafiador, por tudo que ele envolveu, um cenário de pandemia, uma dificuldade de quem fazia a nomeação do presidente e o pouco tempo que houve aí para fazer a organização da grade, divulgação. Acho que o ITI está de parabéns, o pessoal da comunicação social também atuou muito bem lá no ITI, sempre ajuda a organizar, aliás, organiza o evento, né, e faz com que o evento tenha um processo de público e também de crítica. Verdade. Esse fato de ser um evento online, você acha que foi vantajoso ou para quem não pode assistir ou para quem geralmente não participa desse tipo de evento, até pelo preço e tudo mais? As despesas, né? Despesa, às vezes é um custo alto para a pessoa aí. Você não acha que isso foi uma vantagem para disseminação, uma participação maior do próprio segmento? Eu acho que sim. Se a gente pensar no CertFórum, na grande história do CertFórum, o CertFórum sempre foi um local de muito networking, né? Ou seja, as pessoas sempre foram ao evento para bater papo, para visitar stand, para fazer negócio. E aí, quando você não tem essa interação humana, ou seja, não tem gente ali diante de você, interessado no que você faz, no que você é, no que você tem, então você tem, eu diria assim, uma transformação da característica do evento. Parte outra, esse grande público da ICP Brasil é um público que não pode parar suas atividades, porque é o público que os certificados digitais sejam emitidos, sejam entregues à sociedade. Então, ter um evento online auxilia bastante as pessoas que conseguem ali durante o dia separar 30 minutos ou uma hora para assistir um pouquinho do evento, e como o evento fica gravado, aí depois as pessoas que têm interesse conseguem se organizar. Eu acho que sobre essa questão de você propiciar que mais pessoas tenham acesso ao evento, porque nem todo mundo pode vir a Brasília, quando a gente tem o CertFórum presencial, pelos compromissos também, pelos custos de deslocamento. A gente sabe que no atual cenário econômico não está simples a gente fazer investimentos dessa, né, para assistir palestras, mas eu acho que é um fator bastante competitivo você ter um evento 100% online que as pessoas possam assistir à distância de onde estejam e mesmo depois do evento conferir o que teve lá de melhor na sua grade de programação. Com certeza foi muito interessante, sim, o evento ser 100% online.
O próximo evento, né, de 2022, ele com certeza já vai poder ser online, claro, mas presencial, mas seria bem interessante também ter ao vivo, né? Que eu acho que nós nunca tivemos um evento ao vivo, já? Não, né? Já tivemos, sim. As edições do SESC Fora a gente transmitiu pela internet, está inclusive no canal do ITI, a gente fez transmissões ao vivo. Começamos ali em 2012 de maneira bem artesanal, né? A gente mesmo fazia, tentava fazer uma conexão com serviços que não eram os mais populares, depois a gente conseguiu fazer uma conexão com o YouTube. Houve uma época que a gente não fez, mas já houve, e eu acho que é possível fazer os dois modelos. Tem sempre uma preocupação com relação ao esvaziamento, mas eu acho que não vai esvaziar o evento se a gente fizer a transmissão desse evento pela internet. É um detalhe curioso agora, porque como 2022 é um ano eleitoral, então o SESC Fora ele tem que acontecer obrigatoriamente no primeiro semestre, né? Vai puxar um pouquinho, né? Exatamente, a gente tem menos tempo até o próximo SESC Fora e tem como data limite junho, então acho que o SESC Fora acontecerá em junho, é a ideia que eu faço, porque é um evento que leva muito tempo para organizar, então quanto mais tempo você tiver para organizar, melhor. Mas mesmo assim, eu acho que a gente vai poder fazer presencial, transmitir o evento e continuar com a disponibilização das palestras para quem não pôde estar presencialmente ou assistir o evento pela internet. Agora nós vamos trocar de assunto e vai ser a nossa primeira entrevista sobre 2022. Eu acho que a gente vai te pegar de surpresa nessa. Porque já está acabando o ano, né? Nós estamos aqui gravando. Estamos em final de outubro, quase. Né? Quais são as grandes expectativas do setor de certificação digital no Brasil para 2022? Está vindo, talvez, aí com força total, certificado de atributo. Também nós estamos um movimento muito importante nesse momento, que é das bombas de gasolina, né, que são os certificados de internet das coisas, e principalmente agora que está se discutindo tanto o problema de combustível. E tem mais para vir? Me conta. Eu acho que a gente tem algumas expectativas que, de princípio, podem preocupar o mercado, mas eu entendo que, nesse momento, o foco é o cidadão, a pessoa física que precisa se relacionar digitalmente com o Estado. Isso não é mais, na minha opinião, uma possibilidade. Eu acho que isso é um direito do cidadão de se relacionar digitalmente com o Estado. Evidentemente, o Estado tem que garantir para o cidadão a mesma segurança que ele garante quando o cidadão vai presencialmente até um balcão. A gente precisa sempre pensar nesse binômio de conveniência versus a segurança do processo. Então, a gente tem em tela, para 2022, a Autoridade de Registro Eletrônica. Isso é uma coisa que, de modo assim, preliminar, preocupa muito o mercado, porque a gente fala de uma modalidade autosserviço que dispensa a necessidade de um agente de registro. Só que a gente precisa prestar bastante atenção na arquitetura do projeto. É um projeto que visa atender a pessoa física, a pessoa jurídica não poderá ser atendida pela Autoridade de Registro Eletrônica, e ainda assim a pessoa física para emissão de um certificado digital em nuvem. Então, eu particularmente acho que a Autoridade de Registro Eletrônica, ela será se ela vir a acontecer, como muitos esperam, ela será um marco importante, porque a gente vai conseguir entregar para o cidadão pessoa física, não estou falando do profissional liberal, do médico, do advogado, do contador, estou falando da pessoa física comum, o seu Zé, o pedreiro, que precisa, às vezes, parar o seu trabalho, passar 2, 3 horas no balcão de órgão público, às vezes ele poderia fazer ali do próprio canteiro de obras uma transação eletrônica com o Estado, poupar o tempo dele, poupar os recursos do Estado. Então, estou falando dessa pessoa que hoje não é usuária da certificação digital e tem o direito de ser. Então, a eletrônica, eu acho que é o grande hype para 2022.
A gente tem os certificados digitais de objetos metrológicos, e aí está no radar do governo federal as bombas de gasolina, mas a gente sabe que é um certificado digital que poderá ser acoplado em outros dispositivos metrológicos regulados pelo Inmetro, como balanças de precisão, medidores de luz. Mas eu acredito, Regina e Suzana, e também você que está assistindo aqui, queria dizer que eu sou um cara totalmente contrário à ideia da obrigação de usar o certificado digital. Eu acho que nenhum de nós é obrigado a ter Uber, Waze, Netflix, e aí todo mundo tem. Porque não é uma coisa que a gente é obrigado a ter, é uma coisa que a gente precisa ter, porque senão a gente fica de fora de uma série de inovações dessa nova economia digital. Então, a partir do momento que a gente gerar uma cultura boa, que represente menos burla fiscal, que represente mais economia para a sociedade, outros setores também vão poder utilizar a certificação digital. Eu não sei se vocês sabem, você que está assistindo sabe disso, mas o GatoNet é uma das maiores operadoras de TV a cabo do país. Talvez se a gente pudesse ofertar a certificação digital de objeto metrológico para as operadoras de TV a cabo e o decoder viesse com um certificado digital instalado, em que esse sinal fosse criptografado e apenas as chaves correspondentes pudessem ter acesso a esse sinal, a gente teria uma redução do GatoNet, uma consequente melhora da prestação de serviço e, quem sabe, até uma melhora do preço, já que a TV tem que saber que o seu sinal não está sendo optado por criminosos, né? Muito importante dizer. TV a cabo pirata é um crime federal, isso é roubo de sinal. Isso prejudica a economia, isso provoca uma série de riscos, né? A gente está falando de uma comunicação que utiliza o espaço aéreo brasileiro, onde eu e vocês, e quem está assistindo, precisa trafegar por ele para cumprir os compromissos, né? Então, a gente sabe que a certificação digital ela pode ter um impacto muito além do que a gente imagina para 2022 com o certificado digital de objeto metrológico. E, por fim, eu queria falar do certificado de atributo. Eu acho que esse é um assunto. O certificado digital de atributo, para mim, é aquele bom jogador do time de futebol que nunca foi reconhecido pela torcida. Exatamente, você fez uma bela analogia. Uma série de problemas que a gente tem hoje com essa questão dos atributos, poderia ser, dos títulos, né, poderia ser muito bem resolvido com o certificado de atributo. Houve um tempo na ICP Brasil que um advogado chegava numa R e exigia que o seu registro fosse incluído no certificado digital. Isso era um problema, porque a ICP Brasil passava a se responsabilizar por um registro do qual ela não tem nenhum tipo de governança. Então, se ao invés de a gente colocar esse tanto de documento dentro dos certificados digitais, a gente pudesse ter aí as entidades de classe que precisam dar títulos para os cidadãos, advogado, médico, contador, ou mesmo as universidades que precisam dizer se uma pessoa goza ou não da condição de estudante para aquisição de um ingresso de meia entrada, ou se uma pessoa faz parte de um grupo de baixa renda. Eu acho que o certificado digital de atributo, ele é um investimento muito, diria assim, muito irrisório em relação ao benefício que ele proporciona, e a gente teria uma série de soluções práticas aí com a tecnologia ICP Brasil. Acho que 2022 também é um ano para a gente repensar o certificado de atributo e o quanto que ele pode ser útil para essa nova economia que a gente está vivenciando. É isso mesmo. É isso mesmo. E em relação às autoridades de registro hoje, a gente sempre comenta aqui, né, Suzana, que é importantíssimo o papel de uma autoridade de registro, porque ela é o contato com o cliente final, não é a autoridade certificadora. Isso é bem interessante, todo mundo faz essa confusão. A gente sempre está falando porque tem muita gente entrando no mercado agora, tem muita gente que agora está dando atenção a esse assunto, mesmo sendo usuário de certificado digital há muito tempo. E a gente acha, assim, um papel muito importante. A R eletrônica eu acho que vai modificar o trabalho das ARs, mas elas vão continuar existindo, porque o relacionamento para o certificado digital é muito importante. A Suzana sempre fala isso, que certificado digital é uma venda consultiva.
Não é venda varejo. A gente não está vendendo mais um sapato, uma bolsa, um perfume. Precisa, né, desse contato direto com a pessoa, com o cliente. E tem mais uma coisa, o Brasil não é Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. O Brasil é enorme. Então, a R eletrônica ela vai ser mais uma modalidade de oferta de serviço. Não necessariamente a mais preponderante, até porque nós temos quase 220 milhões de habitantes no Brasil, mas a população que pode ser atendida por essa modalidade é muito pequena. A população que vai ser atendida pelo contato direto é muito maior do que essa. Então, não é uma ameaça, eu diria que é mais uma forma de atender, uma forma de atender o cliente, entendeu? E que vai ser importante, óbvio. E mais um aspecto também que a gente tem que considerar é que o certificado digital, até então, é utilizado para relacionamento profissional, né, ou com empresas com os órgãos públicos, ou então por profissionais liberais, como médicos, advogados, engenheiros. Mas o que está acontecendo no mundo é que as pessoas aprenderam que não precisam ficar indo para lá e para cá para fazer transações com alto valor. Então, o certificado digital vai passar a ser utilizado por pessoas que precisam fazer uma ou duas transações com certificado digital. Então, também isso é importante porque, primeiro, vai modificar um pouco até o modo de aquisição do certificado. A pessoa não vai comprar um certificado para ficar usando 3 anos, usando 1 ano. Ele vai comprar o certificado para fazer uma transação de alto valor que vai dar legitimidade a isso, irrefutabilidade, porque outras formas de assinatura eletrônica precisam de ter um arcabouço de evidências comprobatórias muito fortes e várias para poder provar, se mesmo o ônus da prova fica com quem das outras, né? Fica com o signatário. No caso do certificado digital, isso não acontece. Enfim, a gente acha que a autoridade certificadora ela tem um papel importantíssimo nesses próximos anos, porque tem gente nova entrando a todo momento para utilizar o certificado e precisa saber o que é isso, como é que guarda, como é que vai usar. Quer dizer, essa relação com o público é muito importante. A R eletrônica não faz isso. E também é importante porque nesse momento de contato é que ele pode explicar toda essa gama de utilização que tem o certificado. E na R eletrônica não tem ninguém para falar isso para ele. Entendeu? É muito prático, mas para gente que usa todo dia. Para gente que já conhece, que já sabe, que já vai lá porque realmente precisa. Agora, aquele que está comprando, achando que não precisa de muita coisa, é um momento que a autoridade de registro tem de contato com o cliente para até explicar as utilizações. Olha, você pode usar com isso, com isso, com isso, e com aquilo outro que você também não tem conhecimento. Isso para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, a gente vê o seguinte: o Brasil é muito grande, nós temos um número enorme de produtores de equipamentos e tudo. Então, essa coisa do certificado para a internet das coisas, para as coisas, né, como você falou, daqui a pouco vai ser, depois da bomba, eu acredito muito, né, que vá para, por exemplo, o medidor de energia, de água e tudo isso, que vai causar um benefício, porque existe também muito gato nisso, né? Ou seja, a gente que paga a nossa conta, a gente está pagando para a nossa e por quem está fazendo o gato. A verdade é essa. Então, esse contato com esses produtores e tudo explicando é um trabalho de uma autoridade de registro, porque a autoridade certificadora não vai até a ponta. O Brasil, como a Suzana falou, é imenso. A gente anda por essas estradas, você vai vendo uma fábrica atrás da outra, e isso
é um trabalho que tem que ser feito pelas ARs. Então, não é só o universo do CNPJ ou ECPF, a gente acredita muito na coisa. Agora estou falando mais com entrevistado. Porque a gente gosta muito do tema, né? O tema é interessantíssimo. Olha, eu costumo dizer, nas palestras que eu tenho feito aí para o mercado, que se a gente pode fazer uma comparação, a melhor comparação que a gente faz da ICP Brasil, para a gente entender esse movimento de transformação dos canais, é o sistema bancário. O sistema bancário hoje, ele tem, ao mesmo tempo, internet banking e aquela agência, vamos dizer assim, de alto padrão, né? Mas as pessoas de alto padrão são as pessoas que gostam de tecnologia. Gente, as pessoas de alto padrão gostam de tudo. Mas tem gente do alto padrão, por exemplo, eu sou cliente de um banco que já me ofereceu essa agência de alto padrão. Eu fui uma vez conhecer, parece recepção de hotel, sabe? Com café, com suco, o gerente com uma mesa enorme, todo o tempo do mundo para conversar com você. Mas essas pessoas não poderiam estar transacionando do conforto do seu sofá, com smartphone, com computador. Poderiam, mas elas não querem fazer isso. Então, se você for agora numa agência bancária de qualquer local do país, vai ter fila. Essas pessoas poderiam estar utilizando o caixa eletrônico, poderiam estar utilizando o internet banking, seja no computador, um aplicativo de telefone, mas elas preferem ir ao banco. Então, a ICP Brasil, ela está deixando de ser uma tecnologia monochannel, onde eu só posso adquirir um certificado digital se eu estiver diante de um agente de registro fisicamente, para uma tecnologia multichannel. Eu vou ter o presencial, vou ter o delivery, vou ter a videoconferência e vou ter o autosserviço, renovando meu certificado digital a partir do uso do certificado digital ou por meio de uma autoridade de registro eletrônica. Mas a gente não pode perder de vista, Suzana, Regina, você que está me acompanhando aqui agora, a gente não pode perder de vista que a escolha do canal é a escolha do cliente, não é a escolha de quem oferece o serviço. Então, eu acredito que a autoridade de registro sobreviverá se ela entender que ela também tem que ser multichannel, porque esses milhões de certificados digitais que foram emitidos, todos eles, se não todos, eu diria que 99% desses certificados digitais, eles foram feitos a partir da interação humana entre uma autoridade de registro e a sociedade brasileira. A única ICP Brasil que o cidadão conhece é a autoridade de registro. Ele não conhece outra ICP Brasil. Então, se a gente entender que o nosso público vai querer diversificar os canais, e em vez de eu ganhar dinheiro na emissão, eu posso ganhar dinheiro numa indicação de um link para emissão na AR eletrônica, eu vou continuar tendo renda, porque minha carteira de clientes é muito grande, e minha autoridade certificadora, com certeza, vai continuar interessada em um negócio onde todos ganham. Esse papo de que muita gente fala, a autoridade certificadora com AR eletrônica, ela vai tomar os meus clientes. Isso não funciona muito bem na prática, porque como a Suzana lembrou, a Regina também lembrou, a ICP Brasil construiu-se a partir de um modelo relacional. Então, já que eu tenho que ter o certificado digital, a pergunta não é quando eu vou comprar, a pergunta é de quem eu vou comprar, porque eu sou obrigado a ter. Então, de quem você vai fazer um negócio que você é obrigado a fazer? Com quem te oferte a melhor condição. E nem sempre a melhor condição é preço. Às vezes a melhor condição é a melhor condição é o tempo que você leva para fazer a emissão do certificado digital. Tem um cliente que quer menor preço, tem um cliente que quer menos tempo, tem um cliente que quer mais conveniência, e a AR tem que estar preparada para isso. Eu faço um acréscimo aqui à minha fala, porque o agente de registro fazer a conferência da documentação e entregar o certificado digital deixará muito em breve de ser a função principal do agente de registro e vai ser mais uma atividade que ele deverá exercer. O Michel Medeiros costuma usar a expressão, não é mais agente de registro, é agente de relacionamento, porque ele vai precisar visitar clientes, vai precisar fazer prospecção, tudo que ele já faz hoje. Mas a emissão do certificado digital, a confirmação de uma identidade, será um dos muitos papéis. Suzana, imagina se um agente de registro pudesse debater em alto nível sobre a medida provisória 2200, se ele pudesse falar... Seria sensacional.
comitê gestor, se ele pudesse falar sobre a validade do certificado digital, porque o Brasil acontece nesses lugares que vocês disseram, nos rincões, nos municípios. E lá no município tem uma Câmara de Vereadores que ainda não faz uso de documento digital. Tem clínica, tem escola, tem prefeitura, tem órgão público, que continua no papel. Será que a gente não está olhando para o agente de registro e esquecendo que ele poderia ser o convencedor dessas pontas e fazer com que o negócio CP Brasil acontecesse onde o Brasil é de verdade? Brasília, São Paulo, BH, as capitais, é Brasil, mas é um retrato, eu diria assim, pobre da diversidade do Brasil. Mas, de repente, lá no município onde minha mãe nasceu, em Piancó, a 700 quilômetros de João Pessoa, será que lá não tem um órgão público esperando para ser digitalizado? E por que não levar a certificação digital para lá como a ferramenta meio entre a execução do processo e a garantia de todos os efeitos jurídicos e legais que esse processo tem que ter? Eu acho que o agente de registro ele tem que ser capaz de participar de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, defender a certificação digital e fazer o convencimento. É verdade, isso mesmo. O agente de registro tem que estar preparado, nem que seja para falar o mínimo da utilização desse produto. Não pode ser achar que ele só faz o cara crachá, ele tem que fazer o convencimento também. E é muito importante isso que você falou, né? Que o negócio tem que estar, ou as pessoas que estão nesse segmento têm que estar preparado para todas as transformações que vêm por aí, porque todo negócio, a todo momento, está sendo testado, todo modelo de negócio, a todo momento, está sendo testado. E não adianta a gente achar que hoje em dia, e a velocidade de mudança de negócios hoje é cada vez maior, e não adianta ficar achando que existe negócio que dure 20 anos mais. A mudança dos modelos de negócio são muito maiores, muito mais rápidas e muito mais frequentes do que a gente imaginava 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, ou até antes da pandemia. A gente viu vários modelos de negócio se modificarem com essa pandemia que aconteceu. E todo mundo tem que estar preparado para isso. Não dá para ficar deitado e ler esses pães da vida inteira. Tem que se movimentar. Agora, para finalizar, a gente queria te fazer uma pergunta que é muito focada para o seu público. Por que ser um associado da ARB? Quais são as vantagens, né? Bom, eu acho que as autoridades de registro, nos últimos 7 anos, que eu acho que eles foram emblemáticos para o setor de autoridade de registro. Nos últimos 7 anos, houve a criação da ARB e, com isso, o governo passou também a considerar o ponto de vista da autoridade de registro. A gente sabe que a ICP Brasil, por muito tempo, ela focou a sua atividade regulatória na percepção dos chamados donos do negócio, ou seja, das autoridades certificadoras e dos prestadores de serviços de suporte, os PSS. Quando uma entidade de autoridade de registro se constitui formalmente, cria um pequeno corpo e começa a trabalhar para que a visão da autoridade de registro também seja percebida aqui em Brasília, a gente tem o que eu chamo de ganho de representatividade, ou seja, o que eu penso também é levado em consideração na hora de tomar decisões. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Em 2018, quando eu assumi a associação, eu levei a seguinte proposta à diretoria, e a diretoria construiu uma minuta de resolução para o comitê gestor. O que era essa minuta de resolução? A gente tinha a regra da procuração, que uma procuração emitida após 90 dias da sua emissão, ela não poderia ser mais aceita. E isso causava um problema enorme para a autoridade de registro, porque a autoridade de registro estava ali praticamente se recusando a aceitar uma procuração válida por conta da sua data de validade. Ao mesmo tempo, a gente precisava observar o processo seguro e necessário para a emissão do certificado. Então, o que a gente pensou? Em vez de obrigar a pessoa a fazer uma nova procuração, a gente simplesmente vai sugerir ao comitê gestor que a via daquela procuração não esteja emitida há mais de 90 dias. Porque se a procuração continua válida, bastava ir ao cartório e pedir uma segunda via dessa procuração. E ali, com a data da emissão da via, o agente de registro teria certeza de que aquela procuração
nos últimos 90 dias, no máximo, ainda estaria válida. Então, isso foi um ganho enorme. Mas quem não está na ponta do processo, quem não está atuando na ponta do processo, pouco vai se importar com esse tipo de questão. Então, estou trazendo para vocês um exemplo de quão importante é a atuação de uma entidade representativa que enxerga as dores do dia a dia da ICP Brasil, essas dores da ponta, ou seja, é a calçada, o balcão e a autoridade de registro contempladas na macrovisão ICP Brasil. Outro ponto importante é que a ARB, por meio do presidente, do vice-presidente, integra o comitê gestor da ICP Brasil. Então, todas as decisões tomadas no âmbito regulatório da certificação digital, elas levarão ali as considerações das AR. É verdade que, nos últimos tempos, a gente tem sido frequentemente, eu diria, não vou dizer a palavra derrotado, mas a gente tem sido minoria no comitê gestor nos últimos anos. Mas eu acho que dentro de um processo democrático é muito importante você aprender a ser minoria, e mesmo sendo minoria, você manter as suas posições, porque quem vai dar a razão às questões não sou eu, não são vocês. Quem vai dar a razão às questões que hoje foram debatidas é o tempo. Então, daqui a 5 anos, a gente vai poder olhar para a grande história da ICP Brasil e fazer uma avaliação muito mais concreta, se a gente estava certo, se a gente estava errado. Mas é muito importante essa participação. E, por fim, eu acho que congregar entidades no mesmo grupo, com o mesmo propósito, com a mesma visão, tentando trazer benefícios, como aquisições de mídias criptográficas por um preço diferente, contratação de auditorias anuais por um preço diferente. A gente está tentando trazer uma novidade agora, não consigo falar ainda, porque está em negociação, mas talvez seja muito importante também para as autoridades de registro. Eu acho que esses elementos, eles são suficientes para demonstrar o quão importante a Associação das Autoridades de Registro do Brasil, a ARB, quão importante ela é e o quão importante seria, e você, que é autoridade de registro, está assistindo agora essa entrevista, venha fazer parte da ARB, engrossar aqui a nossa voz e fazer parte desse processo bacana, democrático, que é integrar o comitê gestor, os grupos de discussão e também ter benefícios por ser um associado. Entender, né, o que está acontecendo, das normativas, os requisitos técnicos novos, eu acho que é muito importante. Você sempre gosta de falar dos causos, né, que acontece na ICP Brasil. Vou te contar um agora. Lá em, talvez, 2002, 2003, mais ou menos, tinha um programa do MEC, que era do ProUni, que as universidades tinham que assinar digitalmente algum documento, enfim, junto ao MEC. Então, nós começamos a receber várias pessoas, representantes de universidades federais e públicas e tal, e uma delas eu atendi pessoalmente na autoridade certificadora que eu trabalhava, né? Porque era uma pessoa importante, eu vou até falar, não tem problema nenhum, era o professor Cândido, como é que é o nome daquela universidade? Cândido Mendes, Nossa, esqueci. Lá no Rio de Janeiro. E aí ele foi lá e tinha uma obrigatoriedade que um dos campos de certificado tinha que colocar o título de eleitor. E aí, uma confusão danada, me chamaram lá, né, para atender o professor. E ele falava o seguinte: eu tenho mais de 65 anos, eu não preciso ter mais título de eleitor. Eu não tenho mais. Aí eu fui explicar para ele que uma autoridade certificadora, e a AR, né, que é da certificadora, segue leis, regulamentos, a gente não pode alterar da cabeça da gente, existe uma DPC, expliquei tudo para ele, que são os procedimentos que são registrados, a gente tem que seguir tudo isso. Parará. Ele falou assim, o pessoal já tem muito tempo, falou assim para mim: menina, você foi muito simpática e me convenceu.
Então, está aqui o meu título de eleitor. Agora, eu não precisaria. Eu dou sob protesto. Então, tem um negócio do lado falou que é justamente a pessoa está no lugar lá e percebeu a mudança que tem que ser feita, né? E aí, então, nós submetemos essa questão justamente à autoridade normativa do ECPF, que é justamente a Receita Federal do Brasil. Então, era uma emissão de um ECPF, e isso foi trocado, aí teve que fazer, enfim, a alteração das DPCs e tudo para essa obrigatoriedade ser trocada. Mas isso mostra como é importante a voz de uma R, porque essas situações, a Receita Federal, na hora que fez todas as práticas de certificação dela e tal, qual era o procedimento, a obrigatoriedade, não previu isso. E o mercado vai fazendo a gente aprender. Tem muito caso aí que a gente pode contar, mas esse eu vivi. Então, a importância da gente estar na ponta, e o que a Suzana falou, a importância do agente de registro saber argumentar. Porque aí eu fui explicar para ele que não era assim, não era naquele momento a autoridade certificadora que eu estava trabalhando que estava impondo isso, entendeu? Assim também, muitas vezes também, essa coisa de procuração, da pessoa não entender o que é uma procuração específica, enfim. Tem muita coisa que a R passa, não só uma vez, mas isso se repete. Então, mostra que o sistema que tem que ser aprimorado, e essa voz é importantíssima, né? A voz do apoio. Saúde! Tá frio aí em Brasília, não, né? Muito quente aqui. Nossa, aqui tá um gelo. Nós estamos com frio, viu? Aqui tá um gelo. Olha, Edmar, foi muito bom conversar com você mais uma vez, e desejo que 2022 seja um ano maravilhoso, de atuação forte para a ARP, e vamos acompanhando por aqui. Vai ser, né? Vai ser, porque tem muita coisa nova acontecendo. Um prazer falar contigo. Um beijo, até a próxima. Obrigado, meninas. Satisfação pelo trabalho. Acompanhem o CryptoID nas redes sociais.